Saudações, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma das nossas tradicionais lives de quarta-feira. Hoje estou aqui com vocês de novo, sou o Felipe Fernandes, como vocês já me conhecem, que é habitual daqui. Quem não conhece ainda aí vai entrando, a gente conversar um pouco. Nossa live hoje, vocês viram o tema, a gente tem um convidado muito especial, nosso grande amigo, nosso grande querido aqui, que já participou de muitos projetos comigo, com aprovação. Nosso grande Felipe Du, que vai falar um pouco com vocês aí acerca de execução fiscal e preparação para concursos públicos. Vamos entrando aí, fiquem à vontade, vão mandando um alô, dizendo de onde é que são, se é novo por aqui, se é a primeira vez. Dedicação Delta, é isso mesmo, esse cara é fera, viu? Esse aí é um cara que é muito querido por todo mundo, realmente é aquele cara que é um carisma, é uma pessoa sensacional, ele é um verdadeiro, acaba atuando muitas vezes como um guia pra gente, né? A gente acorda num dia ruim e lê aquele texto maravilhoso dele, empolga a gente, nosso grande Felipe Du, que aí tá entrando. E é isso aí, pessoal. Hoje sem muitos recadinhos aqui do dia, só que a gente continua nossas preparações com os cursos aqui na aprovação PGE, estamos com a preparação para PGM Rio, está aí com o curso extensivo, está com o pré-edital para PGE Paraíba, que se Deus quiser. Obrigado, dedicação dela, tamo junto. Vocês são sempre muito generosos comigo. E a gente está chegando aí com alguns cursos, vocês então ficam de olho aí que a gente está sempre preparando novidade para vocês. Vão ficando à vontade, sem mais delongas eu vou apresentando aqui o currículo do nosso convidado. Dispensa apresentações, mas é sempre importante aqui mostrar, porque o cara realmente tem um currículo recheado, além do grande ser humano que ele é. Então, Felipe Du, ele é mestre em Direito Político e Econômico na Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduado em Direito Processual Tributário e em Direito Civil, bacharel em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, membro do grupo de pesquisa Estado e Economia no Brasil do Mackenzie, professor visitante do Legale de São Paulo e da TV Justiça, colunista no Jota, ex-assessor do desembargador no TJ Pernambuco e procurador da Fazenda Nacional. Então veja aí, vamos aqui fazendo... Estou com saudade dele, faz tempo que eu não encontro, a gente já fez uns aulões juntos aí, já teve alguns projetos que a gente acaba se encontrando, mas estou com saudade desse meu amigo, faz tempo que eu não falo com ele. Aí. Alô? E aí, Felipão? Opa, só não tô te vendo. E aí, meu amigo? Tá E não? aí? Não, tô vendo só uma cadeira, eu acho que tá virado pro outro lado. Ih, rapaz, aí, tá certo aí. Vê se agora vai. E agora? Ah, agora tá. Agora, opa. E aí, Felipão, como é que você tá, meu grande amigo? Que saudade de você, rapaz. Deixa eu ver se é tudo certo aqui. Tá Belezas certo ou não? Beleza, tô te vendo, alto, te ouvindo, tudo maravilhoso. Tô com uma dificuldadezinha aqui técnica, mas vamos ver se agora Acontece, tá né? Ao tudo vivo, bem. eu tô toda semana aqui passando uma vergonhazinha aqui, no débito e no crédito. O pessoal escolhe. E aí, agora vai. Fechou. Agora vai. Fechou não, né? Foi. Perfeito. Agora tá aí no seu rosto. Bom, Então é isso. boa noite, Filipão. E aí, como é que tá? Boa Tudo noite. certo, velho? Tudo ótimo, você. Que saudade, hein? Pô, cara, tanto tempo aí que a Véi. gente não se encontra, tem sempre A umas gente aulas se aí que a gente tá se vê encontrando. desde o aluno de uma pessoa, eu acho, né? Eu acho que... Eu acho que a gente gravou Aluno... uma que a gente se encontrou no estúdio, correndo assim. Ah, foi das PGM, Curitiba. né? Curitiba, é verdade. E aí, velho? Exatamente. E aí, meu amigo, como é que estão as coisas? Você apresenta um pouquinho aí pro pessoal, seus projetos, como é que você tá? Quem é você na fila do pão, para quem ainda não conhece, né? Nada, velho. Sou um reprovador aí de muitos concursos. Depois que eu reprovei bastante, aí eu passei em um concurso e agora tô aí tentando ajudar o pessoal. Estudante jurídico desde 2009. Acho que é assim que eu posso me apresentar. É isso aí, é o exemplo aí de humildade, de história, de caminho, de tudo isso aí. O pessoal aproveita bastante aí. Tô sempre acompanhando seus textos também aí acerca de desenvolvimento pessoal, é algo que eu fico muito feliz de ver. Nada, velho. Vai tentando amenizar, né, o impacto da solidão dos estudos e também desse confinamento que muitas vezes amedronta também e vai deixando o caminho mais pesado. Acho que essa é a finalidade. É verdade. Não é fácil, né? Mas a gente às vezes a gente se cercando de pessoas positivas, de mensagens positivas, a gente torna um pouquinho mais ameno. O caminho é difícil, mas eu acho que a gente cresce muito nele, né? Com certeza, com certeza. A gente vai tentando se humanizar também nisso, né? No meio de tanta dificuldade, mas vai tentando ver o que é que a gente consegue aprimorar para chegar a um ser humano melhor. É verdade. É isso aí.
E aí, Filipão, hoje a gente vai lá E dar aqui uma aí? apresentação geral do tema, né? Diga aí Tá esse minha tema que música. você escolheu, um tema bom aí, né? Você trabalha com isso. Ui! Opa, Aí, tá certo, vamos lá. vamos lá. Pois é. Pô, Filipão, primeiro, desculpa, tá? Aqui a agonia, né? Sei que na Imagina. quarta-feira tá abrindo esse espaço. Eu acho que o intuito só de você dividir, assim como acho que eu te convidei lá para experiências compartilhadas, eu fiquei muito Ah, é. feliz quando você topou. E esse projeto aqui seja promover, falar um pouco sobre a execução fiscal, sobre a preparação de concursos, seja falando com você, Felipe, ou seja falando com o pessoal da aprovação PGE, que você também faz parte. Eu sou muito grato a essa oportunidade de estar contribuindo aqui e também desde o curso da PGE do Paraná, que vocês fizeram ali, da PGE Rio Grande do Norte, que foi quando foi apresentado a aprovação PGE, foi algo que eu vi muita entrega. Então, por isso, muito obrigado aí por esse acolhimento. Obrigado, a gente agradece. É recíproco, porque realmente esse é um cara que sempre agrega muito, traz muito, sempre tem aquele diferencial, é um cara que está sempre aí acima da Nada. média, é um cara que a gente admira muito. Mas é isso, né? Vai falar hoje sobre execução fiscal, então, né? Tema aí Isso aí. que o pessoal que é da área, a Marília, semana passada a gente fez uma live engraçado que era o tema Ah. dela também. Ela disse, ó, Eita, velho. e caiu na segunda fase dela, execução fiscal. Ela disse, essa é a minha Ó. prova. Tá lá na PGM em Manaus agora. Sim, Mas é sim. isso. O que você fala aí de uma Ah, apresentação velho. geral do tema pra gente? Como é que funciona? Rapaz, Filipão, é engraçado, viu, esse bicho, a questão da execução fiscal, né? Porque, às vezes, quando a gente vai falar sobre algum tema, você tem a percepção de que a gente tem um conhecimento, às vezes, amplo sobre isso. Ah, sei lá, tipo, eu confesso que eu não sabia tanto de execução fiscal até realmente fazer o concurso da segunda fase da PFN. Mas eu Aham. recebi uma bola dividida danada, que foi quando eu tinha 6 meses de PFN, surgiu um convite para gravar na TV Justiça e o tema era para falar sobre execução fiscal. Então, um Sim. procurador da Fazenda Nacional que não sabe sobre execução fiscal, lascou, né? Assim, É, melhor dizendo, eu poderia acabar difamando a minha carreira. E aí é eu uma fiz, pronto, responsabilidade. eu vou ter que me virar aqui para tentar traduzir um pouco esse tema. E aí eu peguei, assim, 5, 6 livros, li todos os livros dessa disciplina, fui tentando fazer, de certa forma, um arcabouço, né, de conteúdo para poder dissipar aquilo ali. Então eu acho que a partir daquele momento em que realmente eu percebia, também naquela época, assim, meados de 2017, não tinha, de certa forma, uma grande doutrina sobre a execução fiscal. Nós tínhamos livros excelentes, como o livro do Leonardo Carneiro da Cunha, que fala sobre isso. Hoje você também já tem o Poder Público em Juízo, que fala sobre a execução fiscal. Mas é um tema altamente dinâmico, porque ele envolve diversas matérias. Você É, acha que em direito administrativo, por exemplo, precisa saber execução fiscal na área que sim. você estuda, né? É, isso é um Então, parênteses, viu, que tem vários administrativistas que consideram aí o direito tributário um sub-ramo do direito puxadinho. administrativo, né? Mas é uma polêmica entre eles, é Com piada, eles certeza. disputam lá na PUC, né? Não, com certeza. Acho que você na PUC aí deve estar vendo que a execução fiscal ela está presente na sua seara das prerrogativas da administração pública. Né? Você vai Sim, pegar a CDA, você vai pegar o lastro realmente da presunção da CDA. Você pega a própria ideia que a execução fiscal envolve processo civil puramente, porque apenas é um processo de execução, né, do poder público. E você também envolve, de certa forma, direito tributário. Então veja como a gente está tratando sobre 3, 4 disciplinas aqui dentro da execução fiscal. Por isso que eu acho que é um tema muito, de certa forma, dinâmico e complexo. Né? Ele envolve uma complexidade de disciplinas. E eu até é. quando eu comecei a estudar, eu lembrei disso. Né? Acho que tem uma frase do Leonardo Carneiro da Cunha, mas também parece que é não sei se é do Bobbio agora, porque, enfim, assim, nós atribuir frase, a gente está Sim. atribuindo frase tem um cabo que diz que a gente atribui tanta frase para Einstein que, enfim, ele não é capaz, né? Mas a ideia era mais ou menos dizer que o direito ele é um só, né? E a gente Sim, divide em disciplinas apenas por questão didática. E a exato. execução fiscal é prova disso, né? A gente tem a É. execução fiscal como uma disciplina que está afeta talvez a processo civil, talvez a tributário, talvez a administrativo, como você Sim. falou aí. Ou talvez a E todos, né? Porque é um pouquinho de cada coisa, né? sim, sim. Então, eu acho que a questão da apresentação do tema e a relação, ela tem muito esse envolvimento de você perceber a prerrogativa da administração pública e, por outro lado, investigar realmente se existe uma prerrogativa ou não. Né? Que foi uma coisa que eu estudei no mestrado, eu mudei muitas vezes de concepção. Aquela prerrogativa que eu pensei, né, em 2017, quando eu estudei a primeira vez o tema de uma forma muito aprofundada, eu já não vejo com tanta prerrogativa assim hoje nos dias atuais.
É legal isso, né? Porque, assim, isso é uma experiência pessoal, só fazer um parênteses, que a gente passa no concurso, a gente tem uma concepção formada de muita coisa. Quando a gente entra numa pós-graduação, estrito senso, a gente quebra muito as concepções que a gente tem, né? Totalmente. E a gente vai vendo coisas. Hoje eu sou outra pessoa. Comecei o mestrado de um jeito e terminei de outro, né? Você muda muito as concepções jurídicas. Com certeza, bicho. E dentro disso, assim, qual a relação, a importância disso para os concursos públicos, né? Entrando um pouco no tema mais específico. Eu acho que a questão da execução fiscal, ela vai entrar nos concursos especialmente porque como você tem de certa forma, um rito de execução, que ele um privilégio, como dizem, ou de certa forma uma prerrogativa da Fazenda Pública, qualquer discussão judicial que envolva tributos, que envolva administrativo, que envolva cobrança, na verdade, que é a finalidade principal da Procuradoria, ou seja, Sim. Você tem hoje a Procuradoria do Estado, como você, deve ver, muito também na área consultiva, muito atrelada aos órgãos, né, do lado das secretarias. Você tem a Procuradoria da Fazenda Nacional discutindo sobre reforma tributária, sobre securitização, sobre questões assim, enfim, que vão muito além da questão pecuniária em si. Mas Sim. A função principal da Procuradoria ainda é a arrecadação. A função principal da Procuradoria é, de certa forma, arrecadar, né? Então, se a execução fiscal ela leva essa pecha da principal função da Procuradoria, se assim a gente pode dizer que é uma principal função, ou talvez a primeira, né? Ela leva em consideração, Sim. Portanto, todo o dia a dia, seja no concurso público, porque as questões problemáticas vão envolver questões processuais e questões também de conteúdo, como também no dia a dia da profissão. Então, a execução fiscal é um assunto sem fim, bicho. Assim. E isso a gente sempre fala, né? Porque as provas de procuradoria, elas acabam refletindo um pouco o que é o dia a dia da procuradoria, né? Então, se você tem problema com o contrato administrativo, você vai jogar aquilo ali na prova, vai acabar cobrando do aluno as alterações, equilíbrio econômico financeiro, etc. E a execução fiscal, a gente vive disso, né? A gente só paga boleto, aí o Estado só paga boleto porque tem execução fiscal, em grande parte, né? Então, como isso é o dia a dia, isso vai refletir na atuação da Procuradoria e, consequentemente, nas provas, né? Olha o Henrique Mello aí, grande abraço aí para ele. Aí tá certo, papai. Aí. Mas é isso. Então, assim, você vê que é um tema multidisciplinar, né? Um tema, como a gente falou, aqui eu incluí no direito tributário aí de início, porque eu que sou fora do ramo, para mim é direito tributário, mas é multidisciplinar mesmo. É multidisciplinar, pô. E como é que o cara pega para começar a estudar, então? Se o cara vai começar a estudar para concurso, por onde é que ele começa? Só para tu ver, né, aquela questão, no começo, quando eu estava estudando, eu pensava que essa questão da execução fiscal só pode para dívida tributária. Aí eu ficava com isso na cabeça, acho que é para dívida tributária, né, execução fiscal, tributos, não. Mas aí você vai, cobrança de multa, por exemplo, de trânsito, a infração, a dívida não tributária, a execução fiscal também, caso você não pague. Então a execução fiscal, ela está muito atrelada ao dia a dia, né, Paulinho mesmo aí que está aí na live, é assessor lá, né, no Tribunal de Justiça de Pernambuco, em Caruaru, e aí já pegou muita questão fazendária, aí já pegou muita discussão, a gente já discutiu muito a execução fiscal nessa área antes da PFN. Então você pega a ideia de, por exemplo, hoje, tem uma percepção que a execução fiscal ela é a força motriz de qualquer procuradoria, ela é a força motriz de qualquer procuradoria que você for trabalhar, em qualquer tipo de ente, qualquer tipo de esfera, e quando você vai estudar para concursos públicos, você tem que ter duas percepções. A primeira é se você está com a percepção de uma questão um pouco mais objetiva, está querendo, enfim, estudar os 40 artigos da LEF ali. E aí, em primeiro ponto, eu teria o livro, né, de como você, para onde você estuda isso aí. Você teria o livro do Arthur Moura, que é um procurador da Fazenda Nacional, se não me engano, é Execução Fiscal Aplicada. Ele comenta artigo por artigo, e eu acho que o livro hoje já vai na base de 700, 800 páginas. Eu não poderia nem dizer que é objetivo, né? E também eu tenho um livro muito completo, né, em sede de segunda fase, portanto, para ter um aprimoramento mental, eu indicaria o livro do João Aurino. Também é um procurador da Fazenda Nacional, mas é uma coordenação, o livro é feito com diversas pessoas. E, se não me engano, o livro é Execução Fiscal, também é da Juspodium, tá? Assim como do João Aurino, mas ele é um livro muito maior. Esses foram os dois livros base. Eu também li o livro do Leonardo Carneiro da Cunha, Execução Fiscal, tem um capítulo dedicado a isso, ou então você pode ler o Poder Público em Juízo. Eu indicaria, principalmente, ou o livro do Arthur Moura. Também tem uma curiosidade. O Dizer o Direito, ele publicou uma ferramenta, né, no site dele do buscador Dizer o Direito, chamada Juscom.
que ele permite que as pessoas possam comentar, artigo por artigo, de uma forma colaborativa, as legislações. E aí eu comentei cerca dos 40 artigos da LEF lá no JusCom, né, do Buscador Dizer o Direito. Então, de uma forma um pouco mais objetiva, também vocês podem conferir lá no site do Buscador. E eu acho que eu diria, então, portanto, execução fiscal aplicada, João Aurino, Arthur Moura, tem o livro do João Aurino, tem o livro do Poder Público em Juízo, e também tem o livro Fase da Pública e Juízo. Eu acho que esses são os 4 principais livros. Associado a isso, tem o processo judicial tributário do Mauro Rocha Lopes, que é um juiz federal também. Legal. E aí, pegando essa bibliografia, levantando esse material, como é que você indica aí de método de estudo, às vezes para isso, um pouco mais amplo também, né? Já que você é um cara que tem realmente uma abordagem muito holística da questão de preparação para concurso público. Ixi, Maria, se você falar comigo de método de estudo, meu amigo Filipão, eu já paro aqui e dá um tremelique, aquela questão aí, hoje eu fujo muito de polêmicas, né? Mas aí, deixa eu mandar um abraço para Guilherme Elai, porque ele tá mandando muita mensagem aí, é um amigo pessoal, né? Meu, de caminhada. Legal. E não é nem do direito, mas é uma pessoa que tem uma mente altamente, enfim, complexa e entende de tudo. E vamos lá, nessa questão aí que a gente vai falar de método de estudo, eu até hoje participei de uma entrevista aqui, Filipão, e isso é uma coisa que eu tenho muito medo de contar a questão de método de estudo, pessoal mesmo. Quando a gente fez experiências compartilhadas, era justamente a ideia de tentar fazer com que cada um contasse um pouco do seu método. Né? Porque o meu medo era que se eu contasse o meu método, as pessoas que quisessem se enquadrar no método meu, que é o método certo. E aí todo mundo vai querer estudar como o Felipe, e aí, na verdade, o cara vai perder um pouco a essência. Porque eu não sei, sinceramente, qual a forma que a pessoa estudou a vida toda. Eu não sei se na infância, como é que você absorveu o conteúdo. E aí eu tenho muito cuidado quando eu vou falar sobre método de estudo. Eu acho que eu só falo sobre método de estudo se primeiro eu fizer uma grande introdução, perguntar um bocado sobre a vida da pessoa e eu falo, bicho, meu método de estudo é esse. Mas não acho que o meu método é o certo, não. Porque senão você vai literalmente querer se enquadrar, querer se rotular no meu modo de ser. E eu acho que isso não é bacana, assim. É uma visão pessoal, mas é uma visão, assim, que nem é crítica. É porque eu já tentei me enquadrar em muitas coisas. E, geralmente, nessa sensação de enquadramento, eu ficava muito desconfortável. E aí, só depois de muita reflexão, que eu fui perceber realmente essa ideia que a gente não cabe, né? A gente não cabe, geralmente, nos rótulos. E aí, por isso que eu tenho muito cuidado quando eu falo de método de estudo. Isso é verdade mesmo. Sempre que a gente... Tanto é que eu pergunto para cada convidado aqui qual método ele indica, o que ele utilizava, mas sempre sabendo que é algo muito pessoal, né? E quando me perguntam, eu digo, olha, eu não tenho um método, eu tenho como eu estudava, deu certo para mim, mas pode não dar para você. E método é muito pessoal, né? Cada um tem aquele que vai acertar. É como você falou, não dá para você querer, às vezes, encaixar numa caixinha ali, porque às vezes o formato é diferente, né? Você tem que procurar aquilo que mais se adequa a você. Por isso que às vezes é bom conversar com várias pessoas diferentes, né? E formando o seu, porque acaba... É meio Subway mesmo, você vai pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali e monta no final da sua preferência, né? Isso, velho. Eu até fiz uma conclusão que acho que era mais ou menos essa, né? No meio de tantos métodos de estudo, eu acho que o método que eu acho mais adequado é aquele que funciona para você. Esse é o método certo. Esse método é uma verdade universal. Esse método aí. Felipe, eu acho que seu som falhou um pouquinho agora. Eu não estou ouvindo. O pessoal está ouvindo ou falhou só comigo aqui? Não sei se... tá sem áudio. Vamos ver, eu acho que deve ter descarregado seu AirPod, talvez. Tá sem som, Tira o fone. Eu acho que se tirar o fone. Eu acho que descarregou. Tá mudo, Felipe. Aí vocês estão me ouvindo ou só não estão ouvindo o Felipe? Não está ouvindo ninguém? Então vamos encerrar e voltar. Espera aí. Opa, Felipe, eu acho que seu fone estava... Não sei se o pessoal estava me ouvindo. Bom. O seu voltou agora. Voltou. Logo na parte que você fala essa parte mais relevante aí. Tô brincando. Eu não escutei nada. No final eu tava começando a falar, escutei um mudo. E... Opa, Lelê. Voltou. E aí, como diz um professor da gente, que é Guilherme Elai, conhece, the house down. Aqui aí eu só fiz o sinal aqui, a casa caiu, parceiro. Entendi.
Rapaz, mas ao vivo é desse jeito mesmo. Toda semana eu tô aqui, toda semana acontece alguma coisa. Cai a internet e tal. Ainda não me ligaram no meio do online, mas eu tenho certeza que isso vai acontecer um dia. Caramba, é verdade, bicho. Eu coloquei em modo avião aqui e tirei recentemente, não percebi isso, mas já aconteceu comigo também. É, pois é. Mas é isso, então você estava falando ali na questão do método, eu acho que começou a falhar quando você estava falando do método universal. Então, né, que é aquele que é o ideal, é o que a pessoa adota. Mas aí depois falhou, tá me ouvindo? Tá? Tô Tô te ouvindo. tudo ok agora. Agora eu tô só esperando você complementar a renda aí, que eu não escutei o que você falou, não. Era isso que eu falei de onde você parou, né? Você parou falando da questão do método. Ah, sim. Era mais a ideia, né? Porque eu acho que falar de método de estudo é uma bola dividida muito grande para mim. Quando eu recebo alguma mensagem, por exemplo, eu tento fazer algumas perguntas antes de responder isso. Porque eu vou mais nessa conclusão, né? O método que está dando certo para você, ele é o melhor método. Sim. Ele é a verdade universal, entendeu? E aí você Sim. começa a concordar comigo que existe a minha verdade universal, existe a verdade universal do Felipe Fernandes também, e existe a de vários métodos que estão dizendo aí, velho. Agora, não Sim. tente se amoldar tudo, não. Ou então, melhor dizendo, tente se amoldar um pouquinho, mas só um pouquinho para você ter a experiência, se aquilo funciona para você. Se funcionar, velho, abrace, vai com tudo. Agora também, se você Exato. começar a perceber que está perdendo um pouco da sua essência, você está começando a se sentir mal por estar tentando se encaixar e não simplesmente adaptar as suas especificidades, aí eu falo, velho, larga aí. Eu acho que você tem que parar para pensar como é que você sempre absorveu desde criança, como é que você aprendeu aí a falar português, como é que sua mãe educou você. Enfim, eu acho que são questões muito mais simples, né, mas que também envolvem uma autoanálise que nem todo mundo quer fazer e que nem todo mundo faz, do que simplesmente você colocar alguma coisa garganta abaixo, engolir e querer aplicar assim para você. Eu sei que é uma visão muito crítica, mas eu confesso que eu não gosto de falar sobre método de estudo sem antes saber quem é que está querendo escutar e o que está querendo escutar, né? Porque se você quiser, enfim, só seguir a coisa cego, fica à vontade, velho. Mas é isso. Pois é, e aí então seguindo em frente, quais os pontos então você indicaria de execução fiscal para o pessoal que está estudando aí, está na batalha? O que você acha que é mais importante, mais relevante? Os pontos da execução fiscal, que eu acho que são importantes a gente tratar, eu acho que é mais a ideia. Veja, hoje em dia, os pontos principais que envolvem principalmente essa principal prerrogativa da Fazenda Pública, que é talvez a execução fiscal, ela sempre tem um caráter processual misturado com direito material. Então, por exemplo, a gente tem a questão do artigo 40 da LEF, que fala sobre prescrição intercorrente. Beleza? Uhum. Só que a gente tem no final do ano passado um julgado de relatoria do ministro Mauro Campbell, que, de certa forma, disciplina o que é essa prescrição intercorrente. Só que você tem que ver as conclusões de um julgado. Por exemplo, da prescrição intercorrente, quando a decretação da prescrição intercorrente incide em honorários advogatícios, se a prescrição intercorrente for decretada pelo juízo, por exemplo, aí você vai falar comigo, Felipe, tem que ver o princípio da causalidade. Mas aí eu vou perguntar para você, Fernandes, olha, e causalidade é o quê? É causalidade quem deu causa à prescrição intercorrente? Ou causalidade se quando eu interpus o processo tinha causa para propor? Porque você vê que a causalidade dá para ir por dois lados, né? Sim. Então, acho que um dos temas principais seria tudo que envolver a prescrição intercorrente hoje em dia. Eu acho que o tema também, de certa forma, do procedimento da execução fiscal, você entender, de certa forma, o que é que diferencia em si do processo do rito comum, para você interpretar realmente qual é, de fato, essa prerrogativa, se é que ela existe, quais são as peculiaridades do processo de execução fiscal, e também associar tudo que tiver, de certa forma, envolvimento com o direito material, feita essa questão da prescrição intercorrente, feita a questão também da própria citação, que se dá diferente do rito da execução fiscal. Eu acho que talvez esses três temas são os mais importantes que eu vejo hoje, né? Tudo que envolveu honorários advogatícios em série de execução fiscal também é um tema que está sendo várias vezes decidido pelo STJ, né? Então, temas afetados, acabaram de decidir, por exemplo, a questão se você pode interpor um mandado de segurança quando você decide embargos infringentes de alçada. É um recurso que só tem na execução fiscal. E aí o STJ falou, não cabe mandado de segurança, né? Isso aqui é coisa de baixo valor. Então, execução fiscal, bicho, é algo que
talvez você vai odiar quando você entrar numa procuradoria, ou talvez é algo que você vai amar quando você vê o dia a dia. Por exemplo, a colega Raíssa falou algo belíssimo que eu esqueci, redirecionamento. Esse tema, ele é altamente divergente, ou melhor, altamente debatido. A questão se redireciona para o sócio-gerente ou não, a época da dissolução do fato do irregular, do ato irregular, enfim, bicho, redirecionamento também é outro ponto, com certeza, que deve ser estudado. A prescrição ela deve seguir a actionata, quando surge a actionata, né? Então, esses temas também estão pendentes no STJ. Também o tema do IRDR, que até tem uma divergência entre as turmas do STJ. Então, falamos 5 assuntos aqui. Prescrição intercorrente como assunto principal. A gente tem também a forma do que diferencia da LEF o processo comum. Depois, o procedimento da LEF, especialmente as formas de citação. O quarto ponto seria a questão do redirecionamento, né, que a colega Raíssa falou, e o quinto ponto seria do IRDR. É muito bom. E, assim, o pessoal vai anotando aí, porque é um tema que tem caído, né? Perguntaram aqui para mim da relevância, aqui na live da relevância do assunto. Caiu em 2 provas seguidas do CESP aí, o assunto em segundas fases. Então, você está preparado para esse assunto é muito importante, né? Você pode trazer aí, pode se preparar, que assim, também é uma coisa que a Marília comentou aqui, que é muito válido que os assuntos se repetem, né? A gente acha que caiu na prova passada, não vai cair na outra. Não, pelo contrário, às vezes acaba caindo de novo. E às vezes cai na primeira e cai na segunda fase. E a execução fiscal é um tema aí que tá em voga, né? Porque, enfim, tem a questão do executado, né? A parte de dinheiro para a administração, é essencial para as coisas funcionarem, né? A gente precisa, e está no dia a dia. Então, envolve prerrogativa, envolve direito a considerar até direito tributário, direito administrativo. E é sempre importante, então, anotem os temas aí e fiquem sempre à vontade aí para perguntar. Mas aí, Filipão, o que mais? Sobre a execução fiscal, mais alguma coisa que você gostaria de falar? Vou fazer uma reflexão para quem gosta de estudar sobre esse tema aí. Ou seja, de certa forma, o que é que não está funcionando e o que é que pode ser aprimorado. E aí, a partir desse ponto, eu fiz uma análise basicamente dos 40 artigos, cheguei numa conclusão quase assim, bicho, a única hoje diferença que tem, de certa forma, privilégio, prerrogativa da execução fiscal, e aqui é uma visão crítica, tá? Não é uma visão de concurso, é que a única coisa que tem é o 16, parágrafo 1º da LEF, que fala que para garantir, como forma de se defender, você tem que garantir a execução fiscal. Só que aí você hoje já tem, de certa forma, várias minorantes disso, que é a exceção para executividade, que é o fato de você poder apresentar literalmente com direito de acesso à justiça, caso a pessoa não tenha bens. Você tem ações anulatórias que são propostas como forma, enfim, de não garantir, de certa forma. Então, hoje, esse instituto do 16, parágrafo 1º, ele já praticamente cai por terra. E uma coisa que eu defendia do direito administrativo aí, que até falando para você, é se seria possível, de certa forma, uma execução mais... melhor reformulando, se seria possível a possibilidade da prática de atos executivos por procuradores. Porque, veja, e o que seria necessário para isso? Nos Estados Unidos, bicho, só para você ver, no processo administrativo, se você vai no processo administrativo, tem um contraditório, tem uma ampla defesa, e aí você poderia alegar no processo administrativo, por exemplo, uma prescrição, e aí você não argumenta. Quando chega no processo judicial, você vai lá e fala, teve prescrição no processo administrativo. Preclusão, velho. Preclusão. Você poderia falar essa matéria no âmbito administrativo, mas aqui sequer a coisa julgada na esfera administrativa. A gente tem um índice de recorribilidade muito grande do processo administrativo. E eu poderia falar, enfim, 3, 4 horas aqui sobre o que eu pesquisei. Mas a grande crítica que eu queria fazer era o seguinte. Olha, há uma corrente que entende que a gente poderia fazer a prática de atos executórios também na esfera administrativa, ou seja, você procurador, por exemplo, poderia pedir penhorar um bem, talvez leiloar o bem, e aí você vai falar, Felipe, isso não fere essa justiça e tal, são várias coisas, mas com base em que fundamento? Seria necessário uma nova Constituição, por causa da garantia do poder do judiciário, de fazer essa medida? Seria necessário uma emenda constitucional? Eu acho que é necessário apenas uma interpretação do direito administrativo. O poder público ele tem alta executoriedade. Então, dessa mesma prerrogativa, por exemplo, como outros países já o fazem, a França, a Alemanha, assim, você não precisa de uma lei dizendo isso. Eu, procurador, penhoraria, você leiloaria. Agora, quando iria para o judiciário? Quando houvesse litígio.
Se a parte não concordasse, aí vai. Porque você pega um índice de quase 80% das execuções fiscais que sequer a defesa, sequer melhor cita o cara. Então você tem, de certa forma, uma grande prática de atos inúteis na execução fiscal, em que você pede, os demora para apreciar, quando defere depois de um ano, o cara já está em outro lugar. Então, são medidas, na verdade, que facilitariam o processo de execução fiscal. Aquilo que o CNJ chama de gargalo da execução fiscal. São medidas, portanto, para desjudicializar. E com base no direito administrativo, na autoexecutoriedade dos atos administrativos, isso poderia só feito uma interpretação jurisprudencial, por exemplo. É importante mesmo, né? A questão da execução fiscal tem muita proposta, né? De tirar, de desjudicializar, tem muita desistência, né? Também, assim, de processo. Tem processo que não vai dar em nada, que fica ali anos correndo, só esperando se cair por si só, né? Então, e realmente é um negócio que atola o judiciário, as procuradorias, elas ficam lotadas e você tá revirando lixo, né? Não tem nada. A gente tem que resolver isso aí, e eu acho que essas propostas, a PFN tem trabalhado muito nisso, né? Não sei se você viu notícia recentemente, houve o pedido de desistência de mais de 2 mil recursos no STJ, você tem essa MP da transação tributária, que se eu não me engano, em São Paulo já se faz, né? Transação tributária. Se eu não me engano, sim. Eu sei que Pernambuco tem certeza que faz, né? Já tem lei para isso. Mas, assim, são medidas que a gente tem que, de certa forma, tirar cada vez mais do judiciário, não no sentido de tirar e praticar atos constritivos e ferir direitos fundamentais, porque não é esse o prisma, mas se não houver litígio, eu acho que o procurador pode fazer. Porque se não houver litígio, não há resistência. Se não há resistência, não há lide, não há necessidade de judiciário. Então, acho que é meio que essa a perspectiva que eu estudei um pouco, assim, com aprofundado. Legal, bem, pô, parabéns aí pelo projeto. Quem sabe um dia a gente se junta e monta um aí, né, para resolver. A gente cria um tribunal aí para execução fiscal, tribunal administrativo. Mas é isso, Filipão. E no mais aí, do pessoal que está estudando para concurso, como é que tá aí seu envolvimento? O que você tem de mensagem aí para o pessoal? O que você tem de novidade aí para esses corações concurseiros? Caramba, Felipão, eu fico pensando muito nisso, sabe? Essa semana eu recebi uma mensagem que ela foi muito na ferida, assim, né? É que eu tô nas redes sociais aqui, acho que, sei lá, uns 2, 3 anos, e muitas vezes nessa questão da perspectiva da caminhada, eu quase nunca falo de mim. Se você perceber, geralmente eu falo dos outros, eu fiz experiências compartilhadas. Eu tenho um depoimento que eu fiz no site da Gonçalves, mas tirando isso, às vezes eu não gosto muito de falar de mim. Isso é realmente de uma... Enfim, acho que é de uma privacidade, às vezes, velho. Eu até tenho timidez, porque eu não nasci pra isso, não, velho. São os tapas que a vida vai dando, vai falando... que é isso. Então ela deu muito tapa bom. Vai perdendo isso, mas se eu pudesse, eu ficava cada vez mais no meu cantinho, assim, feito... Eu sempre fiquei. Mas, bicho, se tem uma coisa que eu até falei aqui na entrevista recentemente, que eu não sei se não saiu em algum site, mas é uma coisa que eu percebi no mundo dos concursos, justamente quando eu comecei a dar certos passos. Eu não sei se você concorda comigo ou se você tem uma visão dessa. Mas veja, eu comecei a estudar, como eu te disse, em 2009 para concursos. Não sei quando você começou. Comecei em 2008, por aí. Foi 2009 também. E em 2008, 2009, você fazia questões por onde? Cara, eu tinha aquele programinha. Você lembra qual era o que você fazia? Qual? Superprova. Nossa, isso aí já foi revolucionário. Mas a gente é old school, né? Você pagava o boleto, mandava para os caras liberar para você. Então, era muito legal aquilo ali. Parecia o show do milhão. Adorei aquilo ali quando surgiu. E, irmão, pronto. Veja, você estudava pelos Superprovas em 2009. Superprovas, Você acompanhava notícias pelo Correio Web, que ainda Correio Web, utilizado, né? O Fórum Correio Web, o pessoal tinha um envolvimento muito grande na questão dos discursos, né? Hoje está completamente em alguns Instagrams ou WhatsApp mesmo. Você, enfim, via jurisprudência de uma forma completamente difícil, feito uma coisa hoje que, pelo dizer o direito, por exemplo, é algo completamente dinâmica, fácil, uma leitura que flui. Então, nesses 10 anos, ou mais de 10 anos, a gente tem uma enxurrada de informações que a gente recebe. E eu não sei até que ponto, ou melhor dizendo, eu sei, sim, até que ponto essas informações também são prejudiciais. Porque você começa a sofrer, eu não sei pelo menos vocês, mas eu sofro com isso, que é com o déficit de atenção. Eu começo a perceber, e eu falo não no transtorno do déficit de atenção,
Eu falo pelo excesso de distrações que há no mercado. Você começa a perceber que a maior commodity, como diz assim, aquela mulher da privacidade hackeada, hoje, são seus dados. Eu não acho isso. Eu acho que minha commodity, hoje, é minha atenção. É o que eu destino às coisas que estão à minha volta. Então, hoje, eu acho que o principal problema do concurseiro é o excesso de informações que ele possui. Só que como é que você vai falar para um cara que ele tem que, tipo, ó, não vê todas as lives que a gente faz, não, ou então não baixa todos os materiais que te mandam, ou então, sei lá, sai de alguns grupos do WhatsApp que talvez não te ajudam, o cara vai achar que você está querendo ir contra ele. Porque geralmente ter mais informação, se informação é poder, o cara não vai largar as informações. Só que talvez tá aí o maior problema. Quando a gente começa a perceber que se informações são poder hoje, ou é poder, enfim, se tem um excesso de dados, se tem um HD maior, se tem um celular com maior capacidade de espaço, é uma coisa boa, é uma coisa até às vezes contraditória você dizer pro cara que menos é mais. Só que, bicho, na minha vida, quando eu comecei a decolar nos concursos, menos sempre foi mais, velho. Foi quando eu comecei a perceber que eu não precisava ler o material do primeiro lugar, não precisava comprar todos os cursos que todo mundo compra para passar. Foi quando eu comecei, portanto, a tirar um pouco esse entorno que está tão enevoado às vezes. Eu acho que é aquela ideia. A gente está tão acostumado com os altos e baixos, ou melhor, com os excessos, que a gente só acha que a gente só está caminhando, que a gente só tem a sensação de que está caminhando, que evoluindo nos estudos, quando a gente está cheio de entulhos, velho. É aquela ideia de a gente, para a comida estar boa, a gente tem que colocar sal, açúcar o tempo todo, entendeu? Então, eu acho que essa talvez essa ideia que a gente não começa a perceber quando a gente começa a caminhar o que a gente vê hoje, uma década depois, por exemplo, e que quase ninguém vai falar, porque vai achar que você está querendo ser inimigo. E também porque a gente sabe que a indústria, de certa forma, toda vez lança um curso novo, que o método que brilha, que pisca, que sai luzinha, e que o cara fala fácil para você, e que o cara sabe, então, assim, é cada coisa que vai surgindo que fica muito fácil se envolver nisso, que fica muito fácil olhar para isso. Só que eu acho que é justamente esse discernimento que a pessoa precisa ter, que eu tive só depois, porque primeiro eu comprei tudo, porque primeiro eu baixei tudo, porque primeiro eu li várias bibliografias de diferentes pessoas, porque eu queria me sentir completo, porque eu queria me sentir como o cara que está dando o máximo. Mas eu acho que dar o máximo era justamente ter esse discernimento. Não era comprar tudo, não era dar minha atenção a tudo. Hoje, por isso que eu ia falar mais para você essa ideia, né? Menos é mais, bicho. Menos é mais. E você vai simplesmente perceber que está caminhando quando você souber também, consequentemente, dizer não a tudo que você vê, a tudo que alguém quer te vender, né? Porque hoje em dia eu vi um cara falando sobre isso, né? Ele falou que parece que hoje não há mais profissão. A profissão é que todo mundo quer te vender alguma coisa. E até eu comecei a olhar isso com outros olhos, né? E esse não é o olhar de jogar pedras, não é o olhar de crítica, é o olhar de duvidar se aquilo se aplica a mim, entendeu? É de justamente você perceber que você não pode caber em tudo. É você olhar e falar, bicho, respeita a minha individualidade, respeita as minhas especificidades, eu respeito isso aqui, acho bom, mas talvez acho que isso não aplique a mim. Não é falar mal das coisas. Porque, veja, o excesso de coisas que a gente tem também é, de certa forma, uma impossibilidade minha de colocar desculpas, de ter desculpas para dizer que há falta de opção. Não há falta de opção. Não há falta de objeto, não há falta de pessoas boas, não há falta de... Enfim, gente feito Felipe, feita aprovação PGE, feito cursos que estão se lançando a todo tempo no mercado. Só que esse também excesso ele pode te fazer mal. Se você começar a acreditar que é só tendo o excesso que vai você passar. Eu acho que quando você tem um excesso, você fica um pouco, enfim, pirado, noiado, você às vezes fica enevoado, você às vezes acha, perfeito, tudo posso, mas nem tudo me convém. Perfeito, é mais ou menos isso. Só que quase ninguém vai te falar isso, tá? É engraçado que a maioria das pessoas vai falar pelo contrário. Vá, adira isso aqui, entre nesse grupo, compre aquilo. Então, eu acho que aqui não é uma visão crítica que eu tenho a nenhum curso, a nenhuma instituição. Muito pelo contrário. É necessário que isso aí exista. Mas o olhar para dentro, quase ninguém quer fazer. Por mais que eu tenha um irmão coach, eu estou dizendo que nem todo mundo olha para dentro. E aí, por mais que você fale que leu o livro X, Y, Z, meu amigo, eu posso ter lido o livro X, Filipão, ter lido esse livro X,
mas eu prestei atenção em um capítulo, ele prestou atenção em outro. Eu prestei atenção no rodapé e não prestou atenção. Então, bicho, é óbvio que vão ter interpretações distintas e formas de absorção diferentes. É verdade. Pô, Felipe, você é foda mesmo. Realmente é uma reflexão muito pertinente, assim. Eu acho que a gente vive num mundo que a gente tem cada vez mais informação e com menos profundidade, né? Assim, eu mesmo me incluo nisso. É difícil eu parar e conseguir me concentrar em alguma coisa. Eu, hoje em dia, para eu conseguir estudar, eu tenho que desligar o celular, deixar no modo avião, deixar de lado, parar e ler um livro. Porque tem que ser no livro. Porque se eu no computador, daqui a pouco eu tô olhando no Globo.com para ver o resultado do jogo do Fortaleza, vou lá no UOL para ver não sei o quê. Tem que ser livro ali, papel, na mão. Eu não consigo ver, estudar é outra coisa. E realmente, o tempo todo tem oferta, tem oferta, e você tá do lado do colega, sabe, você fez o curso tal? Não, putz, mas tem que fazer. Aí você acaba que você fica nessa pilha. Então é isso, para você subir uma montanha, você tem que tirar a mochila, você tem que tirar ali o peso que você tem. Então às vezes é isso, menos é mais, é você tirar um pouco do peso, acreditar no método e seguir em frente. E olhar, eu acho que isso aqui não deu muito certo, eu vou mudar um pouco. Nada, você pode fazer ajustes, mas pegar tudo, isso vai te atrapalhar, né? É uma reflexão bem pertinente aí. Pois é, bicho. Eu acho que era isso mesmo que eu tinha para falar. Eu pensei um pouco sobre esse assunto. Acabei de escrever, na verdade, sobre isso. E eu tenho muito medo quando eu vou conversar sobre isso, porque às vezes alguém acha que é uma crítica direcionada, né? Que é algo ofendendo alguma coisa ou maculando. E até porque a gente participa de cursos, né? Então, sim, não é, de certa forma, a gente querer retirar isso. É só a gente abrir um pouco a mente de que forma você está absorvendo melhor e seguir nisso, velho. Se tá dando certo para você, não olhe pro vizinho, não, velho. Dê um tempo mais de tempo naquilo que você está fazendo, que você vai chegar lá. Eu acho que o que a Ju falou aqui era um grande resumo. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, essa análise específica e aprofundada, eu garanto que quase ninguém, ou melhor dizendo, a maioria das pessoas não está disposta a fazer. Só que isso é muito caro, entendeu? A gente tem que olhar para dentro mesmo, porque senão a gente vai ficar sempre olhando para fora. E aí, quando a gente olha para fora, bicho, para a gente se perder, é muito fácil. É muito fácil. É verdade. A autorreflexão é um negócio que eu acho que a gente perde um pouco na correria do dia a dia, né? Movimento o tempo todo. A gente tem movimento, e a gente não consegue pensar um pouco na gente, né? A gente só vive. Então, às vezes, quando a gente está no automático, a gente entra na rotina, a gente precisa de uns freios de arrumação, né? Às vezes acontece eventos na vida da gente, uma reprovação, uma coisa pessoal, que você para pensar um pouco, puta, eu acho que as coisas não estavam indo tão bem. Eu mesmo, assim, falando um pouco de mim, né? No começo do ano eu estava muito acelerado e tal, acabei tendo um acidente e tal, e eu tive que parar tudo. Aí eu pensei, puta, essa vida que eu estava levando não estava, assim, era demais, assim. Então, hoje eu tô tentando levar uma vida mais light e pegando só realmente aquilo que faz sentido para mim, né? E é isso. É um prazerzão, Felipe, falar com vocês. Tem mais alguma mensagem aí, pessoal? A gente sempre acaba aí conversando um pouco mais. Obrigado, velho. Obrigado pela participação aqui, pela oportunidade de conversar. Eu acho que tudo que é feito de forma genuína, assim, eu acho que ela importa mais do que, sei lá, sabe? Arrasta aí pra cima e tu vai ver os segredos aí. Bicho, tem coisas simplesmente que são. E a gente precisa ser um pouco, deixar as coisas como elas são mesmo. Assim como eu te falei essa analogia, sei lá, de que a gente coloca muito sal e açúcar nas coisas. Às vezes tem que provar as coisas como elas são. E aí a gente vai com naturalidade sentindo um pouco a caminhada. Eu percebi essa questão da atenção justamente porque um dos momentos de mais alegria que eu estava tendo há uns meses atrás era quando eu concentrava em uma coisa e esquecia tudo, pô. Então foi quando eu percebi que isso é muito bizarro, porque se esse é o momento de maior alegria, ou é o momento que eu me sinto, enfim, feliz, pleno, completo, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Não é possível que isso era para ser uma coisa normal, pô. Não era para ser uma exceção. Então, eu tenho feito um trabalho justamente esse aí de tentar saber deslocar um pouco onde botar a atenção, né? Onde pôr, de certa forma, o nosso olhar. Eu acho que se você prestar atenção um pouco aí, eu acho que isso tem muito a ver com o que eu percebo, a dificuldade nos estudos, ela tem passado não necessariamente por um aumento da nota de corte, não necessariamente por um aumento de candidatos, não por uma dificuldade, talvez pelo aumento no excesso de distrações. E eu acho que isso é uma visão muito pessoal, mas eu acho que vale a pena você ficar de olho para não se perder.
Isso aí. Filipão, muito obrigado. Um abraço aqui, pessoal. Um abraço para a Marília, que mandou pra gente. Um abraço para a Jéssica, que estava aí também. O Dizão, que tá mandando um abraço. E, meu amigo, muito obrigado. Foi um prazer estar com você. Eu sei que você tem uma agenda corrida, você tá na correria, tirou uns minutinhos aí dessa noite para falar com a gente, mas eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de muita gente. E para quem não conhece aí, nosso amigo Felipe Duque, tem o Instagram dele também, tem o meu, @prof.felipefernandes. Se tiver qualquer dúvida, manda lá pra gente. E é isso, meu amigo. Muito obrigado. Espero encontrá-lo em breve aí de novo. Foi um prazer. E continue nessa missão que você está de parabéns. Você é um cara sensacional. Você é um muito cara obrigado. Espero poder encontrar você com aquele belíssimo terno azul. Só você tem, né? Feito à medida. E numa elegância mesmo, porque acho que você chegou aí para somar no time. É um cara que tem essa sensibilidade, que tem essa proximidade das pessoas. Dá para tratar você por você. E aí fica aqui a sombra, né, do que eu falei. Sim. Mas no sentido que a gente percebe como você é um cara humano e que sempre agrega. Então, muito obrigado pela oportunidade e tamo junto aí no trabalho. Então, tamo junto. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu. Tudo de bom. Valeu. Abraço.